Bom dia, boa noite ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês estão assistindo este vídeo. E conforme já havia dito antes, eu vou fazer alguns vídeos, falando sobre alguns testes que eu tenho mais domínio no software BuildStat e no software Revman 5.4. Também estou verificando a questão do BuildStata. Estou tentando baixar ele, já dei uma olhada no manual e, pelo que eu vi, não há dificuldade, não precisa ter conhecimento em linguagem de programação, saber colocar ali alguns dados ali, alguns códigos. Dá para fazer também ele em tabela Excel também, e pelo que eu vi é bem fácil, se assemelha muito ao Revit 5.4. Hoje nós vamos verificar, no caso, o teste de efeito fixo para dados contínuos, que no caso ele verifica a diferença entre as médias. Então nós trabalhamos com dados contínuos. Nós vamos olhar também, no caso, o pós e o contra, quando verificando o software Revit 5.4 comparando com o BuildStat 5.3, a vantagem e a desvantagem. Como já havia dito antes, a vantagem do BuildStat em relação ao Revit 5.4 é a grande facilidade que tem em fazer os testes e também a questão que é disponível na língua portuguesa, então fica bem mais fácil de compreender, não é? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui com, no caso, o exemplo que eu separei para explicar como é que vocês vão realizar esse teste. Primeiro, vamos olhar lá no manual do BuildStat, né, sobre este teste que nós vamos verificar hoje. Bom, está aí, né? Que é um teste que, em determinadas situações, dispomos de vários estudos sobre a forma de dados contínuos, ou seja, média, né? Desvio padrão e número, no caso de indivíduos no grupo caso, no grupo controle. São duas amostras independentes, ou seja, um caso e o controle são amostras independentes. Mas nós podemos também utilizar, conforme eu peguei informação com um professor meu, que ele é estatístico, que, por exemplo, vamos supor que tem um tratamento dos indivíduos que vão fazer o tratamento com uma droga X ou uma droga Y, não é? E aí eles têm uma determinada doença que aumenta os níveis séricos de alguma coisa, não é? Aí eles vão fazer lá aquele estudo lá, vão fazer a pesquisa, eles coletam uma amostra antes do tratamento e uma amostra após o tratamento, não é? Então essas amostras, elas se tornam independentes. Não são os indivíduos, não é, que são as amostras, no caso, na pesquisa. Na pesquisa, as amostras é o sangue coletado. Então, o sangue é coletado após o tratamento, subentende-se que mudou. Né? Se mudou os níveis séricos dele drasticamente, então não é a mesma amostra. O fármaco está agindo sobre a amostra está criando outras características e não é a mesma amostra porque foi coletada em períodos de tempo diferentes. Então, acabam se tornando amostras independentes, beleza? Então, dá para fazer esta comparação entre as médias antes e após o tratamento. Antes e após o tratamento, também dá para verificar níveis séricos de grupo caso e de grupo controle. Grupos que têm uma doença, vamos supor, fenilcetonúria, e indivíduos que são saudáveis, que são sadios, que não apresentam a doença, né? Se você for olhar o que significa saúde, né? O conceito da OMS, ninguém é saudável. Mas vamos dizer que indivíduos que têm a doença, indivíduos que não têm a doença, e nós vamos verificar o nível sérico de selênio, que no caso, em indivíduos fenilcetonúricos, apresentam uma diminuição deste analito graças à dieta restritiva, alimentos que contêm fenilalanina, consequentemente também diminui os níveis séricos de outros nutrientes, não apenas do aminoácido fenilalanina. E quando comparado, nós verificamos a diferença entre as médias ali, quanto está mais ou quanto está menos no indivíduo fenilcetonúrico quando comparado a indivíduos saudáveis. E dá para verificar também a questão de, no caso, tratamentos, droga A e droga B. Um grupo foi tratado com droga A, o outro grupo com droga B. Os dois grupos têm a doença tal. Qual fármaco foi mais eficiente na diminuição do analito? Qual a média foi maior ou menor depois do tratamento com os dois? Ou o tratamento com o fármaco A
e o outro grupo que tem a mesma doença, né, no caso, tratado com placebo, que é o double blind, que é o estudo duplo cego, no caso. Beleza. Então, ok, duas drogas foram utilizadas, aqui é o exemplo que tem, né, onde foi, no caso, as duas drogas foram utilizadas para verificar a colesterolemia, né, no caso, o nível de colesterol no sangue. A curiosidade variavam de 40 a 60. A finalidade de pesquisa, testar o risco de aterosclerose, de acordo com o nível sérico da, é, da colesterolemia, né? Ainda há estudos independentes do ponto de vista do coeficiente total, HDL. Dos dados coletados, registrou-se o tamanho das amostras, os valores do coeficiente obtidos, os respectivos desvios padrões expostos no grid geral. Figura 14.5. Então, aqui, quais são os dados que nós temos que coletar para fazer esse teste? O número de indivíduos, né, em cada pesquisa, a média, no caso sérico, do colesterol desse grupo aqui de número de indivíduos e desvio padrão, tanto do grupo caso quanto do grupo controle. Vamos descer aqui. E aqui ele tabulou dessa forma, tá vendo? Eu sigo a tabulação que é disponível aqui no manual. Então, aqui, nós temos o número da amostra A média da amostra A, o desvio padrão da amostra A. O número da amostra B, a média da amostra B e o desvio padrão da amostra B. O B e o A aqui são as duas drogas no caso, né? E aqui nós temos a colesterolemia, tá vendo? Colesterol, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, cada um desse aqui, ó, é um estudo diferente. Vamos supor que esse estudo aqui pertence a mim, né? Gonçalves LC. Esse segundo estudo aqui pertence à professora Lilian, né? Aí, o segundo estudo à professora Lilian, o terceiro estudo ao fulano de tal, o quarto estudo, e assim por diante, tá bom? Beleza. Aí aqui são as hipóteses. Se não tem diferença entre os dois tratamentos, não há diferença entre as médias coeficiente HDL entre os tratamentos A e B. Há diferença entre os coeficientes do total do HDL, entendeu? Então, quando é diferente as amostras. Quando o losango pende para um lado direito ou para o lado esquerdo, entendeu? Tem uma coisa que vocês têm que verificar. Na meta-análise, por exemplo, quando você coloca um grupo para cá para a esquerda e um grupo para cá para a direita, o da esquerda, que o losango, então, que vai referir ao aumento de média nesse grupo aqui, ele vai pender para a direita, tá bom? Então, é cruzado. Aqui, se for maior a média no grupo A, o losango vai pender para a direita. Se a média for maior no grupo B, o losango vai pender para a esquerda. Então, o que está na direita aqui vai pender para a esquerda, o que está na direita vai pender para... e o que está na esquerda vai pender para a direita. Aqui fala como é que vai inserir, mas nós vamos pular esse ponto aqui, porque eu vou mostrar para vocês aqui agora. Beleza? Então, nós vamos para o exemplo que eu selecionei aqui, os dados que eu tabulei. Beleza? Estes dados foram os que eu tabulei. Eu tenho esses dados aqui, não é? Aí tá vendo que eu tabulei daquela mesma forma para verificar o nível certo de uma proteína numa doença aí que eu esqueci, entendeu? Eu ganhei o indivíduo que tem depressão com a proteína BDNS, entendeu? Então tabulei esses dados aí, ó, para vocês verem, né? Esse estudo primeiro aqui de Carage aqui teve 30 indivíduos no grupo controle, a média dessa proteína sérica foi 26,5, o desvio padrão 7. No grupo pareado dele aqui, que é o grupo tratamento, ou seja, o grupo que tem depressão, né, 30 indivíduos também, 22,6 foi a média, 30 foi o desvio padrão, beleza? Então, eu já tabulei dessa forma aqui, beleza? Porque desse jeito que está aqui, vocês vão apenas ter que dar Ctrl+C e Ctrl+V. Tabulou desse jeitinho aqui, simples, fácil, tá vendo? O jeito que está exposto aqui, cada linha é um estudo, tá vendo? E o pareado aqui, grupo caso e grupo controle, não é? Se eu quiser colocar o grupo controle aqui de cá, eu posso também. O grupo teste de cá, eu posso também, beleza? A única diferença é que vai, por exemplo, vocês vão brincar com o losango. O losango vai passar para a direita ou para a esquerda. Tranquilo. Então, nós vamos pegar aqui, no caso, os dados que eu tabulei. Vou dar Ctrl+C, ou vou copiar aqui, né? Copio, beleza. E agora, o software eu já deixei ele aberto aqui. Então, só vou abrir ele aqui para vocês, beleza? Deixei ele aberto aqui para vocês. Aqui está o software, não é?
Essa tabelinha aqui você já conhece, quando eu apresentei para vocês o software, né? Ele está aqui. Então, eu vou dar Ctrl V aqui e os dados estão aqui, aqueles dados da tabela lá. Então, dou Ctrl C, Ctrl V. Olha o tanto que é simples, né? Então, estão aqui disponibilizados aqui. Número, média, desvio padrão do grupo controle. Número, média, desvio padrão do grupo caso. Eu venho em estatística, vou direto em meta-análise e efeito fixo para dados contínuos. Aqui fala quais são, que jeito que tem que ser as colunas, beleza? Já está disponível aqui, né? Então eu dou um OK e aqui estão as colunas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Eu vou clicar aqui e ele vai jogar as colunas para cá, beleza? E executar estatística. Quando eu executo a estatística, aparece aqui para mim o resultado. A média entre as diferenças foi de 2,70, 2,74 ou 2,7. Né? Aqui está o erro padrão, né? Ou seja, variando essa média aqui, pode variar tanto para 0,2 para menos, quanto 0,2 para mais, beleza? Então, o teste de efeito global aqui, 10,84, p-valor altamente significante, menor que 0,0001. E o intervalo de confiança de 95% que foi considerado, né? Variando aqui, por exemplo, essa média aqui, então, ela tem menos de 5, mais de 95% de chance dela estar entre esses resultados aqui, não é? Aí, se eu clicar aqui em gráfico, ele vai me dar o gráfico, tá vendo? Lembra que a proteína, no caso, os indivíduos aqui da esquerda aqui são grupo controle. Então, se o losango pendeu para a direita aqui, então a proteína está maior no grupo controle, tá vendo? Está maior no grupo controle, aproximadamente 2,7 a mais no grupo controle. Eu não sei qual são a unidade de medida. Vamos supor que é miligramas por decilitro. Então, a média, vamos supor que era miligramas por decilitro, né? As unidades de medidas. Então, a média estava aproximadamente 3 miligramas em 1 decilitro, quando comparado a indivíduos com a depressão, entendeu? Então, tem uma relação aí entre o nível sérico da proteína verificada com a depressão, beleza? E aí, na pior das hipóteses, né? Porque se está aumentado no grupo 1, na pior das hipóteses aqui, para o indivíduo com depressão, é 3,2. Na melhor das hipóteses, que não é tão boa ainda, porque ainda está pendendo aqui para esquerda, 2,2 miligramas por decilitro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estarei à disposição. Muito obrigado aí e até mais.